vez. Doce Espírito Santo, nosso amigo desejado, nós queremos louvar o Teu nome nesta noite. Nós queremos continuar louvando o Teu nome, porque desde que aqui chegamos, nós viemos com o intuito de adorá-lo, exaltá-lo, declarar com os nossos lábios que o Senhor é o nosso Senhor. Declarar com os nossos lábios que não existe outro digno de honra, digno de glória, digno de louvor e adoração. Amado Jesus, eu quero te louvar por cada vida que o Senhor trouxe neste lugar, por aqueles que estão agora ouvindo pelo YouTube. Oh Jesus, eu quero te pedir agora que o Teu doce Espírito, Ele possa sondar os corações, Ele possa encontrar cada um e que cada coração seja um coração disponível para o Senhor nesta noite. Que cada coração seja uma boa terra e que a semente semeada no altar nesta noite, que o louvor entoado neste lugar, ele venha frutificar 100 por 1. Quero declarar que venha começar um novo tempo na vida do meu irmão, na minha vida. Um tempo, ó Deus, onde nós venhamos refletir em tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, em tudo aquilo que o Senhor tem falado. Oh, Papai querido, muito obrigado pelo Teu grande amor por cada um de nós. E nesta noite, em concordância com a igreja, nós queremos te pedir, vem Espírito Santo, vem tomar este lugar. Vem tomar cada vida que está e que irá ouvir a Tua palavra nesta noite. Nós queremos agora, juntos como igreja, unidos, mandar embora, repreender toda dureza de coração, toda incredulidade. Meu Deus, e nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nessa noite Ele tem livre acesso para ministrar na nossa vida, para nos visitar, para ir naquele lugar mais escondido, que talvez nós fechamos, pegamos a chave e guardamos. Mas nessa noite, Espírito Santo, nós queremos convidá-lo a abrir todas as portas, a vasculhar todas as gavetas e nessa noite começar uma obra redentora no nosso ser, uma obra que vem nos ajudar a permanecermos de pé diante de todas as situações, de todos os ventos que têm vindo contra as nossas vidas, contra a nossa família. Espírito Santo, nós queremos agora dedicar ao Senhor o nosso coração. Pai, que verdadeiramente nós venhamos nos diminuir nesta noite e que o único que cresça neste lugar e que seja honrado neste lugar seja o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toma o Teu lugar de primazia, toma o Teu lugar que é devido ao Senhor, como Senhor dos Senhores, como aquele único que estava no céu sentado à destra de Deus, que de lá desceu e que para lá voltou e tomou o Teu lugar. Fala conosco nesta noite, Pai, porque se o Senhor não falar conosco, será apenas uma reunião, não será um culto. E nós não queremos apenas nos reunir, nós queremos Te adorar. Nós queremos prestar a Ti o nosso culto racional. Nós queremos prestar a Ti a nossa adoração. Aceita e que ela seja tirada de nós como um vaso de barro e extraído o melhor, extraído o bom perfume de Cristo e que isso chegue às tuas narinas e que seja agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que bom estarmos aqui. Que bom que você está aqui. Que bom que o Espírito Santo está neste lugar. Que bom que Ele marcou para estar aqui e para fazer a diferença na nossa vida. Eu quero te convidar agora a abrir a palavra de Deus, lá no livro de Lamentações. Quando o pastor orava, ele falou sobre esse profeta. Interessante que esse profeta na Bíblia, ele é chamado de um profeta chorão. Aí eu não sei porque que eu me lembro muito dele, mas ele foi um homem que buscou muito a presença de Deus. E certo dia, ele escreveu isso aqui no momento em que
o povo de Israel estava em crise, estava encarcerados. E ele disse assim, Lamentações 3:24. E que a palavra do Senhor nessa noite, ela seja viva e eficaz no seu coração. E que verdadeiramente ela fale com você. Ele disse assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Digo a mim mesmo que o Senhor é a minha porção. Há umas versões que diz porção diária. E quando o profeta escreveu isso aqui em meados de 580 a 575 a.C., o povo de Israel, eles estavam em queda em Jerusalém. E quando o povo de Judá, eles tinham se afastado de Deus por causa da idolatria. Deus então permite que os babilônios venham saquear a sua cidade. Lembrando, irmãos, que quando nós falamos de Jerusalém, naquela época, Jerusalém era um lugar de adoração. Era o lugar onde o povo ia adorar ao Senhor. Hoje, eu sou Jerusalém. Hoje, você é a Jerusalém. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje, nós podemos adorar ao Senhor. E olha, amados, e aquele povo, ele havia se perdido, ele havia se corrompido, e ele havia esquecido de parar diante do Senhor e pedir ao Senhor perdão. E talvez nós, hoje, Jerusalém do Senhor, estamos como aquele povo. Nós temos trocado a glória de Deus, temos trocado o nosso coração, que é morada do Espírito Santo, né? Porque a gente esquece que quando Jesus, ele morreu, ele disse que o véu se rasgou. E porque aquele véu se rasgou, hoje, eu e você, nós podemos e nós temos livre acesso ao Senhor para adorá-lo. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos morada do Senhor. Quantas vezes Deus tem chorado por Jerusalém? Nós vimos lá no livro de Lucas, no capítulo 23, 45, que Jesus, ele olha para Jerusalém e ele chora, porque Jerusalém novamente se corrompe e Deus agora permite que Jerusalém seja assolada, não mais pelos babilônios, mas agora pelos romanos. E talvez eu e você, como Jerusalém do Senhor, nós também temos esquecido do nosso lugar, nós também temos esquecido com quem nós somos. Estamos vivendo um tempo onde o tempo está correndo, onde nós temos vivido um tempo, se nós não pararmos, as distrações elas têm vindo. E é interessante, amados, que nós estamos vivendo um tempo de reclusão. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente não sai mais para as festas, né? Pelo menos não deveríamos sair, né? Nós estamos mais quietos em casa. Mas olha só, parece que estamos em reclusão, estamos meio que encarcerados, mas parece que o nosso tempo não tem tempo para o Senhor. E a gente está vivendo isso, e nós estamos precisando deixar de sermos acomodados. Isso é muito perigoso para a nossa vida cristã. A gente acha tempo para trabalhar. A gente acha tempo para fazermos muitas coisas, mas o tempo para servir ao Senhor parece que ele é escasso, parece que nós não conseguimos gerenciar as coisas para que nós venhamos ter tempo para ter um tempo de uma porção diária com o Senhor, de nos alimentarmos. E olha, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, e eu gostaria de falá-la com vocês. Amados, eu esqueci de falar do nosso tema, quem está anotando, acelerando o nosso processo de vida cristã. E essa nossa comodidade, ela pode matar a nossa vida espiritual. E tirar de nós o privilégio de desfrutar a vontade de Deus. Esse tempo de ficarmos acomodados pode tirar de mim e de você a alegria
de experimentar, como foi falado desde o início, quando a pastora Beth orou aqui. Ela disse que Deus tem o melhor da terra. E Jesus conquistou isso para nós. E nós temos o direito, como filhos de Deus, hoje, herdarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas muitas vezes nós vamos perder porque nós estamos acomodados, porque nós não temos olhado para a palavra de Deus que diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente tem trocado as coisas de lugar. Nós temos buscado tantas coisas, nós temos corrido atrás de tantas coisas, mas nós temos nos acomodados quanto ao Senhor, quanto a alimentar o nosso espírito, quanto a buscar um aceleramento para a nossa vida cristã. Quando a Marília ministrava aqui, ela disse uma frase muito importante, interessante, e que nós temos esquecido. Amados, quando eu digo nós que que dizemos que conhecemos Jesus, nós que dizemos que temos um relacionamento com Ele, nós temos esquecido que a nossa vida eterna, ela é plantada aqui, nesse tempo que nós estamos. Não adianta eu querer plantar a minha eternidade depois que o Senhor vir me buscar, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo final. Mas a gente tem esquecido disso e temos vivido acomodados. Estamos esquecendo que primeiro eu busco o reino de Deus e Ele é poderoso para acrescentar tudo aquilo que eu preciso. Amém? Você crê nisso? E se eu e você temos colocado as coisas fora do lugar, voltemos para esse processo de acelerar a nossa vida cristã, de crescermos, de alcançarmos o patamar, de estarmos dignos de morar na eternidade com o Senhor. Porque hoje pode ser o seu último dia de vida. A gente acha que todo mundo vai morrer. Só a gente que não. Mas a gente esquece que ninguém ficou para semente. Mas a nossa vida eterna, eu cuido dela hoje. Porque se o Senhor me chamar amanhã, eu estou pronto para receber a minha eternidade. E nós precisamos acelerar esse processo da nossa vida cristã. E hoje eu gostaria de fazer com vocês aqui uma retrospectiva. Geralmente a gente fala em retrospectiva quando nós estamos chegando a meados do novo ano, quando nós estamos chegando no final do mês de dezembro. Mas eu quero fazer com você agora, hoje, 6 de setembro de 2020. Setembro é o mês 9. 9 fala de vida, de gestação, de gerar, de trazer vida, de germinar. E eu gostaria hoje de fazer com vocês uma retrospectiva e gostaria que vocês voltassem lá para o dia 31 de dezembro de 2019. Talvez você não vai lembrar o que foi ministrado aqui nesse altar pelo pastor William no dia 31 de dezembro de 2019. Mas eu gostaria de trazer isso à sua memória. Há um texto da palavra de Deus que diz assim, para trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero hoje, junto com vocês, trazer à nossa memória uma palavra que foi ministrada nesse altar. E essa palavra, ela precisa germinar na minha vida e na sua vida, para que 2021 seja verdadeiramente um ano abençoado para nós. Amém? Porque todos nós queremos viver um ano abençoado. Mas para isso nós temos que olhar para a palavra de Deus. E aqui era um profeta, era um homem de Deus, escolhido de Deus. E ele disse, olha, eu digo para mim mesmo. Ele estava dizendo, olha, eu preciso parar. Eu preciso refletir. Eu não posso só falar, dar. Eu tenho que parar, eu tenho que me alimentar. Eu tenho que me abastecer. E ele disse, olha, eu digo para mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele esperarei. Nós temos esperado no Senhor? Será que Deus tem sido a nossa porção? Interessante quando a Bíblia fala de porção.
a gente se submete, nós nos voltamos lá para quando o povo estava no deserto e que Deus o sustentava e que Deus então mandava porção diária do maná. Interessante, amados, que eles precisavam buscar porção diária. E quando eles buscavam, a não ser na sexta-feira, uma porção para o outro dia, a Bíblia diz que aquele maná, ele se perdia. Deus ensinava ali que nós precisamos nos alimentar todos os dias. E Deus não estava apenas ensinando do alimento físico. Deus estava falando que a gente tem uma alma, a gente tem um espírito e a gente tem um corpo. E eles precisam ser alimentados. Como nós temos nos alimentado? Como nós temos alimentado, né, a nossa alma, nosso espírito. E depois dessa retrospectiva, eu gostaria que você se avaliasse em Jesus. Ninguém vai te avaliar. Você e Deus, a sua individualidade, você, ser vivo, ser que foi resgatado através da cruz de Jesus. Nós que entraremos no céu individualmente. A Bíblia, ela é clara em dizer, olha, estarão dois no campo. Um pode ser levado, o outro não. A Bíblia diz assim, um será deixado, o outro será levado. Não quer dizer que é porque eu estou junto que nós vamos, não. É individual, é pessoal, é você e Deus. Pensando que nós temos, né, vivido nesse tempo. Alguém lembra o que foi pregado aqui, amados, no dia 31? Alguém se arrisca? Alguém? Falou-se 3 coisas para o ano de 2020. Todo ano a gente tem um tema. E quando o pastor William falou, ele falou de 3 coisas para o nosso tema de 2020. E a gente vivendo nesse tempo de pandemia, nessa correria, parece que nós temos esquecido o nosso tema de 2020. A primeira coisa, intimidade. Eu fui buscar o que é intimidade. O Aurélio disse que intimidade é uma vida doméstica, cotidiana, é uma relação mútua, próxima, amizade íntima. Intimidade. Como está a minha e a sua intimidade com Deus em 2020? Você tem sido íntimo de Deus? Deus tem participado da sua vida dia a dia? Você tem tido com Deus uma relação mútua, uma amizade? Ele tem sido próximo de você? Você pode olhar para ele e dizer, ele é meu melhor amigo. Ele faz parte do dia a dia da minha vida. O nosso corpo precisa de comida todo dia. O nosso espírito também. A nossa alma, ela grita no meio de tantos sentimentos. E o que nós temos nos alimentado? O que você tem alimentado o seu corpo? Os seus sentimentos? Como tem sido alimentado os seus sentimentos? Naquilo que a televisão, que a mídia fala? Ou você tem se alimentado na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é pão, que é água, que é alimento? E o seu espírito? Ele está agoniado, ele está alegre, ele está triste, ele está confiante? Quem está mais forte nesse tempo? O seu espírito? Seus sentimentos? Ou o seu corpo físico? Quem nós temos alimentado mais? A quem nós temos dado mais alimento dessa intimidade? Nós estamos vivendo num tempo que a doença dos séculos é a depressão, é o estresse, é o cansaço. Tem se falado que as pessoas têm ficado menos compreensivas. As pessoas não estão tolerantes, elas estão intolerantes. Se mata por tudo, porque o retrovisor encostou no carro. Porque passou e olhou com a cara meio assim, achou que olhou meio torto, se mata por tudo.
a alma, e fora Satanás tem alimentado a alma do mundo de uma forma absurda. Se mata alguém, as pessoas vão para a rua por causa da morte de um, morre um monte, porque as pessoas querem rebelar, querem brigar, ninguém perdoa, ninguém dá outra face, ninguém anda 2 milhas. Eu fico olhando para as palavras de Jesus, quando ele estava para entregar, e eu penso assim, que ali estavam pessoas que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus matou a fome, mas elas estavam ali junto com os escribas e fariseus, e quando eles perguntaram, quem vocês querem que eu solte? Esse Jesus ou Barrabás? Não, solte Barrabás. Quando Jesus estava ali sendo crucificado, aquelas pessoas estavam ali levadas também, esquecendo que aquele que estava lá foi alguém que matou sua fome. Foi alguém que curou alguém da sua casa, alguém que libertou. Por quê? Porque as pessoas, o ser humano está assim, amados, a gente está se perdendo. E nós precisamos voltar para esse tempo de intimidade. Amém? Esse tempo onde você se volta para o Senhor e deixa Ele ser verdadeiramente o Senhor da sua vida. Mateus 6,6 diz, entra para o teu quarto. Vai lá e fala no secreto com seu pai. Ele vai te ouvir. Mas olha, a gente corre tanto em tempo de pandemia, em tempo de ficar em casa, que parece a gente não despertar. Chega o final do dia, nós não tivemos tempo para entrar para o nosso quarto, para ter o tempo de intimidade com aquele que move os céus e a terra, com aquele que muda a nossa história, com aquele que pode fazer tudo mudar na nossa vida. Nós precisamos voltar para um tempo de intimidade. Coloque a mão no seu coração e diga, eu preciso dessa intimidade com o Pai. E foi proposto para nós também, intimidade e unidade. O que significa unidade? Qualidade ou estado de um ser único. Qualidade ou estado de um ser único. E eu achei interessante que eu descobri alguns sinônimos a respeito de unidade, que eu gostaria de compartilhar com você. Eu nunca tinha pensado que esta palavra unidade, ela fosse tão abrangente, ela fosse tão poderosa, e ela tivesse uns sinônimos que poderiam e que podem mudar a nossa vida, mudar o nosso ser. Eu quero falar de 8, bem rapidinha. O primeiro, 1. E o maior exemplo de 1 está lá no livro de João, no capítulo 10, 30, que Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. O segundo fala de singularidade, que é ato. O terceiro fala de item, quer dizer, mesma forma, uniforme. O quarto fala de repartição ou setores, que fala de divisões, seções. O quinto fala de partes de estrutura, porção, pedaço, fração. Fala de homogeneidade, que é harmonia, concordância, união ou coesão. Fala de acordo, de ajuste, de aliança. O oitavo fala de indivisibilidade, que é plenitude, que é inteireza. Tudo isso o Mestre tem nos ensinado através do Espírito Santo. Olha que tudo isso é unidade. Será que nós temos vivido esse tempo de unidade? Interessante, quando a gente fala de unidade, nós temos que pensar em uma cruz. Nós temos que pensar, o que quer dizer assim mesmo? Puxa assim só um pouquinho que eu quero que vocês me respondam. Eu sei, tá? Uma cruz assim quer dizer o quê? Gente! E assim, isso quer dizer que eu preciso ser vertical com Deus, mas eu preciso ser oriental
com esse... Tá vendo? Errei. Mas eu preciso ser horizontal com esse irmão que está do meu lado. Olhe para ele. Como diz o Léo, sorri debaixo da máscara para ele. Dizendo que você é um com ele em Cristo. Interessante que lá na palavra do pastor William, no dia 31, eu fui mais boazinha, assim. Ele colocou assim, que esse irmão do seu lado é aquele que está aí para te lixar, sabe? Para tirar aquela aresta que tem em você e que ela precisa ser arrancada, senão você não entra no céu. Olha como é forte. Sabe de que isso faz parte? Isso faz parte da unidade. Amém? E a terceira coisa que o pastor William falou naquele dia foi avivamento. Aí a gente pensa em avivamento. Avivamento é barulho. Avivamento é cantar, é falar línguas estranhas. Não, é muito mais do que isso. É muito mais que isso. Avivamento é esse tempo de acelerar esse processo. É o ato de se curvar. Ou seja, de se tornar mais vivo, ativo, mais intenso e mais despertado. Amém? Vocês podem falar amém. Não faz mal. Amém quer dizer assim seja. Vou repetir. É tempo de acelerar o processo. É o ato de se curvar. Ou seja, de se tornar mais vivo, ativo, mais intenso e mais despertado. Amados, e sabe, o que o avivamento, ele traz na minha vida e na sua vida. Sabe o que o avivamento traz na igreja? Sabe o que Jesus está esperando para voltar e resgatar a sua igreja? Um avivamento prometido na palavra. E quando esse avivamento chegar em mim e você, o Senhor vai voltar. Como está lá no livro de Atos, quando Jesus foi assunto aos céus, e os anjos aparecem e dizem, olha, porque vocês estão assim, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ser assunto ao céu, um dia ele vai voltar. E ele está próximo para voltar. E eu digo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque se Jesus não voltar logo, amados, será que eu e você vamos continuar assim, ativos, acelerando nesse processo de nos curvarmos, de nos tornarmos mais intensos, mais despertados para esperar este momento? Será? E quais são os principais sintomas de um avivamento? Olha aí, tem nada a ver com barulho. Um dos sintomas significa abandonar o pecado, temer a Deus, sentir prazer em adorá-lo, estar cheio do Espírito Santo, ter prazer em seguir as suas ordens. Não é cumprir uma tarefa de estar em um ambiente, porque isso aqui não é o tabernáculo. O tabernáculo hoje sou eu. O tabernáculo hoje é você. Isto é uma dos principais características do avivamento. E o que esse avivamento ele causa em mim e em você? Ele faz a gente reconhecer a santidade de Deus. O quanto eu preciso me consertar diariamente para poder me achegar diante do Senhor. Amados, e tem um remédio, tem uma vacina que veio do céu, que me conserta e que te conserta todos os dias. Chama-se o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o seu sangue nos purifica. Nós temos esquecido desse antídoto poderoso. E Satanás tem colocado na mente de muitos, você não pode. Você não adianta você orar, Deus não vai te ouvir. Você pecou.
que eu pecou sim, eu peco, você peca, mas o sangue de Jesus nos purifica. E quando nós nos arrependemos, este sangue nos lava. Nós precisamos ter a vontade e a necessidade de estar perto de Deus. Amados, não é obrigação. Deus não quer que você se achegue a Ele por obrigação. Eu e você, nós temos livre-arbítrio para chegarmos diante de Deus. Deus nunca vai te obrigar a chegar diante dEle. Deus quer que você tenha prazer, porque Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer quando eu e você nos achegamos a Ele. Sabe, eu assim, nesse sentido, eu fico assim, amados. Eu fico que fico. Eu acho nesse sentido assim, tem momentos que eu me acho a última gotinha de Coca-Cola do deserto, que eu penso assim, Deus, só o Senhor mesmo. Sabe assim, quando eu vou orar, Senhor, Senhor, nem importa com essa voz feia, rouca que eu tenho, o Senhor só fala, pss, 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 para, ó. A Marta, tá lá no quarto. Deus quer falar isso de mim, de você, todos os dias. Deus quer parar o céu. Quando você tiver prazer de chegar diante dEle, não por força nem por violência, mas pela graça do Espírito Santo, aquela vontade, aquela necessidade de sentir a presença, sentir a voz, o toque do Espírito Santo. Deus quer parar o céu por sua causa. Deus quer parar o céu por minha causa, porque Deus quer ouvir a minha e a sua oração. E se tem algo que agrada a Deus, é o barulho da sua voz. Porque o barulho das águas Ele já tem. O barulho dos trovões já é dEle. O mar ficar bravo ou quieto já é dEle. A brisa suave já é dEle. Mas Ele quer agora o barulho da sua voz. Livremente, espontaneamente, com prazer. Isto é causa. É uma causa do avivamento. O avivamento, ele faz isso na minha e na sua vida. Me faz sentir fome e sede diária da presença dEle. E foi isso que o profeta falou aqui. Digo a mim mesmo, eu preciso do Senhor. Eu preciso me alimentar do Senhor. Eu preciso da tua presença hoje na minha vida. A presença que eu tive ontem, ela ficou lá. Mas eu preciso hoje. E é chegar amanhã e dizer, olha, Senhor, o que eu senti antes de ontem, o que eu senti ontem foi bom demais. Mas eu estou aqui hoje porque eu quero mais. Eu quero mais. Eu preciso de mais. E aí, meu amado, eu quero te perguntar, já quase encerrando, convidar o pessoal do louvor aqui. Não quero falar muito, não. Quem vai falar com você é o Espírito Santo. E Ele é bom de fala. E a fala dele é boa, é gostosa de se ouvir. E quando Ele fala, não tem como a gente não querer ouvir. Não tem como a gente querer ficar distraído. Porque Ele fala penetrando no mais profundo, onde ninguém pode entrar, onde nada pode ir, Ele pode. E nesta noite, eu quero que Ele entre na minha vida e na sua vida, e que essa porção seja uma porção assim como a Vanessa falou aqui, uma boa porção. Uma porção cheia, recalcada, que transborde para todos os lados, e que isso ainda seja uma verdade para mim e para você. E agora eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Se possível, feche os seus olhos. E eu quero perguntar para você. E aí? Como você está? Esse tempo de intimidade é real? Esse tempo de unidade é verdadeiro? Esse avivamento, ele já tem acontecido na minha e na sua vida? Ou estamos como esse mundo distraído, como esse mundo apático, como um mundo que está
parecendo que não percebendo, a natureza clamando, a natureza gemendo, gritando: Maranata, vem Senhor Jesus. Será que nós estamos como muitos, adormecidos? Será que nós fazemos parte daquelas virgens insensatas que estavam com as suas candeias vazias? Já tinha acabado o azeite e o noivo chegou e não tinha mais como elas encherem as suas candeias do azeite, porque naquela época não é como hoje, que nós podemos ir no supermercado e comprar. Gostaria de pedir, não fique com seus olhos abertos. Permita o Espírito Santo falar com você. Não deixa nada te distrair. Amados, nós precisamos fazer essa retrospectiva na nossa vida e entender que a salvação ela é individual. Alguém pode orar, interceder, ser um intercessor da sua vida, mas eu não posso comer por você. Você não pode comer por mim. Eu posso até ir na sua casa, te oferecer uma cesta maravilhosa, mas você precisa comer daquela cesta. Não adianta eu ir na sua casa e levar para você uma cesta linda de tudo aquilo que você gosta de comer, para saciar o seu corpo, para alimentar o seu corpo, para alegrar a sua alma, ter o sentimento de prazer, de estar ali degustando um alimento, uma fruta, algo que te dá prazer em comer, algo que você degusta de uma forma prazerosa. Não, só você vai poder comer, só você vai saber degustar, experimentar, salivar aqueles alimentos que eu lhe ofereci. Quero te dizer, no tocante à vida com Deus, no tocante a se alimentar o seu espírito, resistir à sua carne, mudar a sua mente, renovar a sua mente, eu não posso fazer. O seu pastor não pode fazer. Os pais não podem fazer isso pelos filhos. Nós podemos oferecer, mas você vai ter que experimentar. Você vai ter que digerir. Você vai ter que comer. Você vai ter que buscar esse tempo de intimidade, esse tempo de unidade. Você vai ter que buscar que gerar em você este avivamento que vai te levar pelo caminho que te conduz a entrar no céu. Eu não posso te levar a entrar no céu. Eu não posso segurar nas suas mãos. Eu não posso abrir a porta do céu para você. Quem pode fazer isso já fez lá na cruz do Calvário, quando a Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro e Ele rasgou toda a dívida que estava sobre mim e sobre você. Mas, amados, a dívida foi rasgada, mas nós não podemos contrair outras dívidas e não nos arrependermos, e não nos purificarmos, e não limparmos, e não nos sujeitarmos a Deus para termos uma vida de retidão. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E para ter uma vida de intimidade, uma vida de unidade, uma vida de avivamento, eu preciso deixar as coisas velhas para trás. Eu preciso renunciar o pecado. Eu preciso renunciar o mundo. Eu preciso até mesmo renunciar os meus sentimentos. Quando eu não tenho vontade de amar, quando eu não tenho vontade de perdoar, quando eu não tenho vontade de ajudar, quando a minha vontade é acusar, recriminar, quando a vontade humana é olhar e não estender as mãos, quando eu me esqueço de agradecer. Deus tem nos abençoado e até mesmo bênçãos
bênçãos que Deus tem nos dado. Nós temos nos acomodado com as bênçãos. Temos ficado no nosso conforto, enquanto muitas pessoas têm ido para o inferno. Enquanto muitas pessoas têm sido tragadas pelo diabo e não têm recebido de mim e de você a oportunidade de ouvir uma palavra que pode mudar a vida dela. Uma palavra que pode mudar a rota do inferno, fazer ela voltar para a rota do céu. Por isso, nesta noite, eu quero que você se arrependa. Se você tem falhado na intimidade com o Pai, se você tem falhado na unidade, nessa unidade com a cruz, com Jesus e com seu irmão, com sua família. Talvez a sua família ainda não veio para Jesus, porque você não é íntimo de Deus, porque você não vive o verdadeiro avivamento, porque você dá um mau testemunho, porque eu dou um mau testemunho, porque eu não sou luz, porque eu não brilho na minha casa e na minha família. O que o seu cônjuge pode falar de você como homem, como mulher de Deus? O que as pessoas que estão do nosso lado podem falar de nós, como colegas de serviço, como amigos? Nós temos testemunhado Jesus. Eu e você temos sido uma candeia que está acesa no alto monte. Nós temos brilhado. Talvez a minha luz ela é muito pequena, mas ela pode fazer a diferença na vida de quem não tem nada. Mas para isso, eu e você precisamos nos voltar para esse tempo de unidade, de avivamento, de intimidade. Esses temas que vai fazer você verdadeiramente ter uma vida que leva vida. Será que a minha vida é uma vida que leva vida? Será, meu amado, que a sua vida é uma vida que gera vida? Ou será que a nossa vida não tem gerado nada? Não vou dizer gerar morte porque é muito forte, mas talvez nós não temos gerado nada. Mas isso não pode acontecer, porque não foi isso que Jesus deixou para mim e para você. Ele diz: olha para mim, sede meus imitadores. Será, amados, que nós temos agido como Jesus agiu? Será que Ele pode olhar para mim e para você e dizer: olha, você tem agido como eu agi? Será que nós podemos olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu aprendi como agir? Espírito Santo, nesta noite, eu quero colocar a minha vida, a vida da tua igreja, a vida daqueles que estão em casa, que estão ouvindo essa palavra. Sabe, doce Espírito Santo, o Senhor que tem o poder de convencer, o Senhor que tem o poder de mudar, o Senhor que tem esse poder de vir na nossa vida e nos levar a fazer essa reflexão, a voltar, a olhar para dentro de nós mesmos, sem que outros olhem. Senhor, a fazer de nós, Senhor, alguém que diz: Senhor, eu preciso de olhar para o Senhor e buscar essa porção diária, me alimentar. Eu preciso hoje ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso buscar ser melhor do que hoje. Amanhã eu preciso buscar ser mais íntimo do Senhor. Amanhã eu preciso ter mais unidade com o Senhor do que o que eu tive hoje. Amanhã eu preciso buscar mais, viver essa verdade que repudia o pecado, essa verdade que luta para não pecar. O pecado na minha vida, ele tem que ser um acidente, ele tem que causar em mim empatia, ele tem que causar em mim repúdio. Meu Deus, eu preciso viver isso. O meu irmão também precisa viver isso, porque nós desejamos estar contigo na Nova Jerusalém que o Senhor foi preparar, num lugar de adoração, onde o Senhor disse: eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, eu voltarei para buscá-lo, para que onde esteja eu, estejais vós também. É para isso, Senhor, que nós lutamos cada dia.
para ter uma eternidade com o Senhor, para viver com o Senhor eternamente. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos melhor, nos ajuda, Senhor, a dizer não, Senhor, para a nossa carne, para a nossa alma, em dizer sim para o nosso espírito, para que ele seja mais forte, para que ele seja mais alimentado e para que contigo nós possamos viver eternamente. Esta é a minha oração, Senhor, por mim, pelo meu irmão que está aqui, por aqueles que ainda vão ouvir esta palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus.